Olá amigos do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Teorias e Verdades. Vamos estar falando sobre os gigantes e os néfilins, os gigantes e néfilins que são narrados ali no livro de Gênesis, capítulo 6. Um assunto bem polêmico, um assunto que traz assim muitas discussões, porque muitas pessoas não acreditam que de fato os gigantes existiram, outras pessoas levam esse assunto muito a sério, pessoas que estudam, pessoas que pesquisam e que conseguem encontrar aí algumas provas, algumas evidências da existência desses homens que viveram na antiguidade, né? Os néfilins e os gigantes. Aqui no capítulo 6 do livro de Gênesis, nós podemos ver aqui que de fato existiram os gigantes e também os néfilins. Os gigantes, me parece, já estavam aqui na Terra, né, antes mesmo do homem, e os néfilins foram os que nasceram depois, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Capítulo 6 de Gênesis diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Nós podemos ver então no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis que existiam os gigantes, né? Tem essa vírgula aí, tem um ponto aí que nós podemos analisar com calma, que existiram os gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus aí se relacionaram com as filhas dos homens, nasceram os valentes, aqueles varões de guerra, aqueles valentes, cujo um até é muito conhecido devido à história dele com Davi. Lá na frente nós podemos ver que existiu aí um gigante muito famoso, muito conhecido, chamado Golias, e a Bíblia narra essa história. Para alguns é lenda, para outros não, né? Quem busca estudar sobre os gigantes, sobre os néfilins, esses homens que são narrados em histórias bem antigas, de povos bem antigos. Nós sabemos que os sumérios falam sobre os gigantes. Os egípcios também, né? Existem aí registros no Egito que também falam sobre esses homens de grande estatura. Alguns acreditam que os primeiros gigantes tinham em média aí 30, 50 até 100 metros de altura. Seriam aí os primeiros gigantes, os que nasceram antes dos filhos das mulheres que se relacionaram com os filhos de Deus, que seriam anjos. E aí dessa relação nasceram os néfilins, não com uma estatura tão alta, um pouco menores, mas que para nós já seria uma altura extremamente assustadora, né? Eles teriam em média aí 4, 5, 6 metros de altura. A Bíblia narra aí sobre Davi e Golias. Me parece que Golias tinha aí 3,20 metros, 3,5 metros, quase 4 metros de altura. Para nós, para os nossos padrões, que temos aí homens com a média de 1,75 m, 1,80 m, 1,90 m, né? Seria uma média chamada normal. Para nós já seria bem anormal essa altura de Golias. Registros atuais, né, nós podemos encontrar aí esqueletos, podemos encontrar em alguns museus objetos de tamanho assim desproporcional a uma altura normal. Nós podemos ver aí objetos muito grandes, coisas que não seriam assim utilizados no dia a dia com pessoas, né, de uma estatura normal. Também podemos encontrar muitas pegadas em muitos lugares. Nós podemos ver pegadas muito grandes, o que não seria comum para pessoas de estatura normal, né, como a nossa. Algumas pessoas dizem que podem ser forjados, né, que podem ser coisas que realmente eles criaram para poder fantasiar a história, mas
Nós temos, né, muitos registros atuais também com jogadores de basquete. Nós podemos ver aí alguns jogadores de basquete da Liga Americana com 2,40 m, o que não seria nada normal para os nossos padrões. Então existe muita discussão sobre esse assunto de que os gigantes eles existiram, mas que não eram tão altos como as pessoas imaginam, que não teria toda essa estatura. Algumas pessoas acreditam que sim, né, por questões de provas. Pessoas que realmente buscaram estudar sobre o assunto. Muitos arqueólogos encontraram ossos, objetos e escritos, né, escritos antigos, muitas pinturas de pessoas extremamente altas que fugiriam totalmente do nosso padrão. Então, bom, eu acredito no Velho Testamento porque eu tenho o Velho Testamento como um livro histórico, um livro que narra aí a história antiga e é muito bom estudar sobre essa parte. Nós sabemos que povos, né, antigos também trazem aí registro desses homens que eram muito altos e que alguns eram tratados até mesmo como deuses aí na antiguidade, os chamados varões de guerra, os chamados valentes, os homens que eram conhecidos como invencíveis. De um tempo para cá, me parece que a estatura humana ela veio se normalizando, mas ainda encontramos sim pessoas extremamente altas. Não é tão comum mais nos nossos dias. Talvez porque a genética dos gigantes com os homens ela tenha se acabado, né? Não tenha perdurado muito, ela não se prolongou aos anos, mas nós podemos ainda ver assim algumas montanhas, nós podemos ver alguns registros da arqueologia sobre a existência de seres muito grandes. Se nós observarmos com calma, existem montanhas que parecem realmente formar rosto não só de pessoas, mas também de animais. Nós podemos ver isso nos dias de hoje, o que seria uma das provas, né? Nós não temos nada concreto, mas seria uma das provas de que eles existiram sim e que foram exterminados no dilúvio. Durante o dilúvio, eles se afogaram, se misturaram à lama do dilúvio e ali ficaram petrificados. Não só animais, como homens e árvores. É muito comum nós encontrarmos também, né, árvores, hoje em dia, nos nossos dias, árvores que ficaram aí petrificadas. Acreditar ou não na existência de gigantes, bom, aí fica o seu critério, né? Você que sabe, fica o seu critério acreditar ou não. Eu particularmente acredito que sim, existiram sim os gigantes, existiram sim também os néfilins, que foi essa mistura dos anjos com as filhas dos homens, né? Dessa conjunção carnal, acabaram nascendo homens com estaturas bem anormal aí para nossos padrões. E você, quem sabe, tá bom? Teorias ou verdade? Será que é teoria? Será que é uma verdade? Será que isso aconteceu de fato? Bom, deixe o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, nos ajude e pesquise mais sobre a existência dos gigantes e dos néfilins, tá bom? Eu te aconselho, busque pesquisar para que você possa tirar aí a sua conclusão.